Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês essa bolsa, é bolsa estilo sacola. Ela é bem grande, ela mede 40 por 40, ela é quadrada. A alça dela é menor, não é uma alça muito grande. Ela é feita no próprio crochê, no que tá fazendo a bolsa já faz a alça. Coloquei aqui minha tag de estrelinha e coloquei botão de pressão como fechamento da bolsa. Essa daqui eu fiz no barbante número 6 e hoje a gente vai fazer no barbante número 8. Eu vou utilizar esse daqui, esse barbante aqui. Ele é a cor melancia, número 8. Vou colocar esses botões de pressão. Esse daqui foi de costura, esse daqui é aquele que a gente prende na pecinha, né? Mas vocês podem estar colocando outro tipo de botão. Como a cor melancia é meio rosada, eu vou colocar a minha tag de estrelinha rosé. A agulha que eu vou utilizar é a 3,5, porque a tensão do meu ponto ela é mais solta. E como eu vou usar o barbante número 8, então eu vou usar 3,5. Essa bolsa vocês podem também estar fazendo com barbante número 6, como essa daqui, ela fica mais leve. E só que dela fica mais molinha. E no barbante número 8, ele fica assim mais firme, né? E um pouquinho mais pesada. E olha, ela pesou, ela mediu, ela tem uma lateral, ó, deu 40 centímetros, e como ela é quadrada, 40 por 40. Eu achei muito bonito esse modelo, porque ele fica essas listras diagonal. Então, vou colocar o nome dessa bolsa, bolsa quadrada diagonal. E olha que efeito lindo que ela dá. Parece meio complicada de fazer, mas não é. Vocês vão ver que não é. Aqui para pegar os pontos, eu peguei as duas argolinhas, mas nessa que eu vou fazer agora com vocês, eu vou pegar um pouquinho diferente, assim vocês vê qual mais vocês gostarem. E depois no final do vídeo eu vou pesar essa bolsa, que eu não sei mais quanto gastou, e vou pesar a número 8 também, para fazer ou melhor, com o barbante número 8. Para fazer essa bolsa aqui, com o barbante número 8, eu vou fazer uma carreirinha menos, mas eu vou dar todas as dicas para vocês, caso vocês queiram fazer maior ou até menor. A alça, eu não medi, mas ela deve ter mais ou menos uns 50 centímetros. Eu não medi essa alça aqui. Deixa eu medir aqui junto com vocês. Porque ela não é uma alça muito comprida. Ó, 55 centímetros essa alça. Então, dá pra fazer maior, mas menor eu acho que não. Ó, ela fica bem certinho a alça também. E é muito bom porque no que tá fazendo a bolsa, já faz a correntinha pra fazer essa alça. Então, nós vamos fazer essa bolsa hoje. Mas, antes de eu te passar minhas dicas, da gente começar a aula, já te peço, se você não inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim, toda vez que eu colocar algum vídeo, você será notificado. E se você gostar do vídeo, não deixe de deixar o seu like. E deixa aqui no comentários qual que você vai fazer. Se vai fazer com o barbante número 8, que é o barbante mais grosso, ou você faria com o barbante número 6, que é mais fino. Agora sim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, pessoal, aqui a gente vai dar início com o anel mágico. Faço o meu primeiro nozinho. Vou contar esse nozinho como uma correntinha e vou fazer mais duas. Dou a laçada e faço um ponto alto. Duas correntinhas. E aqui dentro do anel mágico, vou fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas. E novamente, 2 pontos altos.
2 correntinhas. Eu vou puxar um pouquinho para fechar. E vou fazer meu último bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntinhas. Então, aqui ficou 4 bloquinhos de 2 pontos altos separado por 2 correntinhas. Agora, aqui eu fecho mais um pouco o meu anel mágico. Venho aqui na terceira correntinha. E finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui mesmo, eu já subo 3 correntinhas. E diferente da outra bolsa, que eu peguei as 2 argolinhas, nessa aqui eu vou pegar só aqui a argolinha atrás. Faço meu ponto alto. Dentro aqui desse espacinho das 2 correntinhas, eu vou fazer um lequinho de 2, que seria 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Aqui em cima desses 2 pontos, a carreira anterior, eu vou fazer um ponto para cada ponto, pegando na argolinha de trás, que é aqui, ó. Só que no que eu pego essa, eu pego mais uma aqui, ó, para assim o ponto ficar bem firme. Dentro do espacinho de correntinha, eu faço 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Em cima dos pontos, eu faço um ponto para cada ponto. E na correntinha, eu faço 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Aqui estamos nos últimos 2 pontos, que eu vou fazer um ponto para cada ponto. E na última correntinha, novamente, eu vou fazer 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Já venho aqui na terceira correntinha e finalizo. Então, ele ficou um quadrado, pessoal, ó. Ele tá um quadradinho. Agora, aqui, vou subir minhas 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer um ponto para cada ponto. Então, vai ficar com 4 pontos altos. 3 e 4. Aqui dentro da correntinha, eu vou fazer os 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Pessoal, até o final desse quadrado que vai formar a bolsa, quando for aqui dentro da correntinha, a gente sempre vai fazer 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos, tá? Isso aqui é até o final dessa forma. Agora, aqui a gente faz um pouquinho diferente. Eu vou fazer 2 correntinhas, pular os 2 próximos pontos e fazer no terceiro. Daí, aqui sim, eu vou fazer um ponto para cada ponto, até chegar no espaço de correntinha. Ó. Ficou com 4, até chegar aqui no espaço de correntinha, que eu faço os 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Tá? E aqui eu repito. Faço as 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou no próximo. Então, aqui vai ficar um total de 6 pontos, contando com aqueles 2 pontos que a gente faz dentro da correntinha, olha. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 2 correntinhas e faz os outros 2 pontos. Ó, pessoal, a gente já fez praticamente 3 lados, tá?
Então, aqui, ele vai ficar com 6 pontos, 2 correntinhas e aqui os 2. Quando for fazer esses 2, faz as 2 correntinhas, pula 2 e vai no próximo. Daí, aqui vai ficar com 6 pontos. Logo nas próximas carreiras, vocês vão entender a sequência desses quadrados. Olha, aqui ficou com 6 pontos, 2 correntinhas e os 2 pontos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 e aqui tá aquela terceira correntinha que eu finalizo. Vou dar uma puxadinha aqui para formar um quadradinho. E olha como ficou o nosso quadrado. Ficou esses 6 pontos, olha, esses bloquinhos de 6 pontos. Agora aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente e as demais carreiras vão ser igual. Agora, quando a gente finalizar aqui na terceira correntinha, a gente já não vai mais fazer as 3 correntinhas aqui. Eu venho no próximo ponto, pegando as 2 argolinhas, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. E aqui, a gente vai subir as 3 correntinhas, para dar início ao nosso bloquinho de 6. Porque sempre vai ficar 6 pontos altos. Então, aqui equivale a um ponto. Daí, eu venho no próximo ponto. E vou fazendo um ponto para cada ponto, olha. Aqui eu já tô com 3. Aqui eu fiquei com 4. Daí, aqui dentro do espacinho, eu faço os 2 pontos, 2 correntinhas e os 2 pontos. Agora, aqui nessa lateral, vai ser uma sequência assim. Quando a carreira anterior eu fiz os 2 pontos e a correntinha, na carreira seguinte, eu vou fazer 6 pontos. Como que é esses 6 pontos? Aqui já tem 2. Nesses próximos 2 pontos, eu faço um ponto para cada ponto. E agora, eu faço em cima da correntinha. E ele vai ficar um bloquinho de 6 pontos. Olha, então, ficou 2 pontos aqui dentro, um ponto para cada ponto nos pontos da carreira anterior e um ponto para cada ponto nas correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntinhas, pulo os 2 próximos pontos e vou no seguinte. Aqui também vai dar 6 pontos, que os nossos blocos sempre vão ser agora de 6 pontos. Olha. 3, 4, 5 e 6. Então, ó, aqui, ó, sem contar essa primeira carreira, nessa segunda carreira, olha, vejam que ficou com 6 pontos. Na seguinte, ficou 6 pontos aqui e na próxima aqui. Então, na segunda carreira, ficou um bloco de 6. Na terceira carreira, ficou um bloco de 6 e aqui 2. E aqui já tá formando 2 blocos de 6 pontos. Vamos fazer mais um pouquinho junto, para vocês entenderem. Então, aqui tá, vou fazer meus 2 pontos. Como na carreira anterior, ficou só com 2 pontos, aqui eu faço um ponto para cada ponto, olha. 1, 2. E como a gente tem que ficar com 6 pontos, vou fazer em cima aqui das correntinhas. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos, venho no próximo. E aqui também vai ficar um bloquinho de 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntinhas e já vou dar início ao terceiro lado.
Vou fazer mais esse aqui junto com vocês, aqui já tá finalizando, ó. Então, fiz os dois aqui. Aqui eu vou fazer o ponto em cima do ponto da carreira anterior. Os pontos em cima da correntinha. E aqui já formou o nosso bloquinho de 6 pontos. 2 correntinhas para separar, pulo 2 e venho no próximo. Aqui é só fazer um ponto para cada ponto, que são 4. E chegou aqui dentro do espacinho de correntinha que a gente faz o leque. 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Aqui tá no quarto lado já. Vou fazer meu ponto para cada ponto. Os 2 pontos em cima da correntinha. Faço 2 correntinhas e já finalizo aqui na terceira correntinha. Vamos puxar aqui o quadradinho. E olha como ele tá ficando. Pessoal, se vocês estão vendo que eu tô fazendo muito rápido, não tá conseguindo acompanhar, coloca aqui a reprodução do YouTube para ficar mais lenta. Se você não sabe fazer isso, aqui na descrição do vídeo eu tenho um vídeo ensinando como faz. Ou volta um pouquinho o vídeo, tá? Então, vamos lá. Aqui ficamos com 2 blocos de 6 pontos. Que eu vou fazer. Não, como eu falei na carreira anterior, a gente não vai mais trabalhar nesses 2 primeiros pontos. Então, aqui eu finalizei com ponto baixíssimo, eu venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, que a gente vai começar no terceiro. Então, faço ponto baixíssimo, já faço as 3 correntinhas. E aqui dou sequência fazendo um ponto para cada ponto. Esse início aqui sempre vai ficar com 4 pontos altos, olha. Sempre vai ficar assim. E para completar os 6, vai ser aqui dentro do lequinho, ó. Olha, aí ficou com 6. Faço as 2 correntinhas, os 2 pontos. Lembra que eu falei na carreira anterior que quando só tinha 2 pontos, a gente faz o bloquinho de 6. E aqui tem o bloquinho de 6. Então, como que a gente vai fazer? Fazer só as 2 correntinhas. Daí, eu pulo 2 e faço nos pontos seguintes. Um ponto para cada ponto, que vai dar os 4 pontos. E, para completar os 6, a gente faz aqui em cima das correntinhas. Daí, formou o nosso bloquinho de 6 pontos. 2 correntinhas para separar, pulo 2, venho no seguinte. E aqui, novamente, vai formar um bloquinho de 6 pontos. Olha, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntinhas. Pessoal, agora eu vou adiantar o meu 1, 2 e aqui no terceiro lado. Agora, vocês fazem os outros lados igual a esse. Aqui vai fazer os 2 pontos para completar o leque. Vai pular 2, vai fazer um bloquinho de 6. 2 correntinhas, pula 2 e vai dar 6 pontos. Igual esse lado. Então, da mesma forma que eu fiz esse lado, vocês fazem mais 2 lados e aqui o terceiro para finalizar a carreira. Então, cheguei aqui, pessoal, no final da carreira e nosso quadradinho tá pegando forma. Então, aqui eu já fiz as 2 correntinhas. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. E no próximo, no terceiro ponto, pra gente iniciar a carreira. Pessoal, esse início de carreira vai ser sempre a mesma coisa, tá? A gente vai finalizar na terceira correntinha e caminhar até o terceiro ponto com ponto baixíssimo para começar a fazer o ponto, tá? Então, em todas as demais carreiras vai ser dessa forma.
Daí, aqui as 3 correntinhas equivale a um ponto, venho no próximo ponto, faço um ponto. E nos seguintes também, que vai formar um grupinho de 6 pontos altos, olha. 4, 5 e 6. Duas correntinhas, daí a gente vai trabalhar agora aqui nessa lateral. Aqui, como é dentro do leque, a gente vai continuar fazendo dessa forma até o final também. E aqui, pessoal, olha, na carreira de baixo só tinha 2 pontos. Então, nessa carreira aqui, a gente vai fazer 6, igual aqui, ó. Aqui só tinha 2 pontos, então, na de cima faz 6. Daí, como aqui ficou com 6, aqui a gente faz 2. Então, essa sequência também a gente vai fazer até o final. Então, como eu falei, aqui só tinha 2 pontos. E eu vou dar sequência fazendo agora um ponto para cada ponto, porque aqui já vai começar o bloco de 6 pontos, olha, já ficou com 4, faço em cima das correntinhas, 5 e 6. Pessoal, como eu falei na outra bolsa, eu não peguei aqui nessa correntinha de trás, eu fui pegando nessas duas. E daí, quando eu era aqui no espaço de correntinhas, eu fiz os 2 pontos altos dentro do espaço. Você pode estar fazendo isso também. 2 correntinhas, aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou sempre pular 2 e venho no próximo. E vou fazer minha sequência de 6 pontos, olha. 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntinhas, pulo 2 e dou sequência fazendo um ponto para cada ponto. 3, 4. Chegou aqui no leque, a gente repete o leque, que são 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Ó, e ficou assim a lateral da carreira. E dessa forma, a gente repete nos outros lados. Do mesmo jeito que fez aqui, ó. Aqui eu iniciei aqui, que é esses 2 pontos aqui. Então, a gente faz 6, 2 correntinhas, pula 2, 6 pontos, 2 correntinhas, pula 2 e vai dar certinho 6 pontos. Então, nessa carreira aqui, cada um dos lados vai ficar com 3 blocos de 6 pontos, separado por 2 correntinhas. Ó, pessoal, mais uma carreira concluída. Então, a gente tinha feito esse lado. Daí, eu fiz mais os outros 2 lados e tô aqui no último lado para finalizar. Então, essa carreira eu vou dar mais uma explicação para você, mas você vai ver que é super fácil depois que você pegar o jeito. Então, aqui, ó, fiz minhas 2 correntinhas e venho aqui na terceira e vou finalizar. Então, como eu tinha mostrado, essa carreira ficou com 3 blocos inteiros de 6 pontos. Então, aqui, na finalização e no início, vai ser sempre o mesmo até o final. Então, olha, finalizei aqui na terceira correntinha, venho aqui no próximo, faço ponto baixíssimo, e no próximo também. Daí, aqui nesse terceiro ponto que eu faço as 3 correntinhas para iniciar a carreira. Daí, eu dou sequência fazendo um ponto para cada ponto, que vai sempre dar um total de 4 pontos. E quando vem na correntinha aqui, sempre também vai fazer 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Daí, esses outros 2 pontos, ele já faz parte dessa lateral. Então, aqui, como eu tinha explicado, olha, uma carreira, ele só tá com 2 pontos. Na próxima, ficou com 6. Depois, aqui, a gente faz 2. Na próxima, ficou com 6. Então, nessa daqui, como a de baixo era um bloco inteiro de 6 pontos, aqui a gente só faz esses 2 pontos, faz as 2 correntinhas, pula 2 e faz depois o nosso bloco de 6. Então, essa sequência também a gente vai fazer até o final. Então, uma carreira a gente começa com um bloco de 6, a outra
a gente começa com a correntinha. Depois com bloco de 6 e depois na correntinha. Então, aqui eu vou fazer até o final essa carreira, essa lateral. Ó, você pode ver, sempre vai ser a mesma coisa. Eu faço o bloco de 6, faço 2 correntinhas e pulo 2. Aqui vai ficar aqueles 2 pontos do leque e mais 3 blocos de 6 pontos separado por 2 correntinhas, olha. Já fiz meu segundo, olha, pula 2 e vai no próximo, olha. 1. E sempre vai dar a mesma coisa, sempre vai dar os blocos de 6 pontos, olha. 4, 5, 6. E as 2 correntinhas. Então, pessoal, daqui por diante é a mesma coisa. Então, a cada 2 carreiras vai aumentando esses blocos. Aqui ficou com 3 blocos inteiros e 3 blocos inteiros de 6 pontos. Aqui ficou com 2 pontos e o bloco de 6. Na próxima carreira, vai ficar com 4 blocos. Mas é só vocês observarem, porque o diferencial é quando começa a carreira. Então, como mostrei aqui, ó, desde o início, aqui tá um bloco inteiro de 6, aqui tá com 2. Aqui tá um bloco de 6, aqui tá com 2. Bloco de 6 e aqui tá com 2. Então, nessa sequência, a gente faz a quantidade de carreiras que a gente quer para nossa bolsa. A bolsa anterior que eu mostrei, que eu fiz com barbante número 6, eu fiz com 11 carreiras, sendo já a primeira, olha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente aqui tá na 7ª. Essa daqui, como é barbante número 8, eu vou fazer com 10 carreiras. Então, depois dessa, eu vou fazer ainda mais 3 carreiras. Então, faça o tamanho de vocês. Se vocês tiverem ponto apertado, quiser fazer 11 carreiras, 12, não tem problema. Pode fazer carreiras número par, número ímpar. Isso aí não vai modificar em nada a nossa bolsa. Então, para atenção do meu ponto, como eu tô trabalhando com a agulha, com a linha mais grossa, né, que é o número 8, eu vou fazer 10 carreiras. E como eu falei, a sequência vai ser sempre a mesma. E aqui, na hora de finalizar, vocês finalizam aqui na 3ª correntinha e começa no 3º ponto, porque vai ter que sempre ficar com bloco de 6, tá vendo, ó? Ela vai caminhando, vai formando um diagonal, tá vendo? Aqui, ó, tá formando um diagonal aqui em blocos de 6. Então, se vocês não entenderam, ou volta o vídeo um pouquinho, ou coloca ele mais lento, mas a sequência é a mesma. Só se atentar aqui no início. Olha a carreira de baixo, tá com 6 pontos, então aqui só faz 2 e as 2 correntinhas. Na próxima carreira, aqui vai ficar com 6. E assim, sucessivamente, até completar o tamanho desejado. Então, vou fazer as minhas 10 carreiras e daí eu já volto com você. Pessoal, finalizei minhas 10 carreiras, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu aqui tá com 36 centímetros. Agora, a gente vai fazer a lateral da bolsa. A gente vai fazer uma lateral de mais ou menos uns 2 centímetros. Daqui, da onde a gente finaliza a carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui no canto. Então, eu vou caminhar pontos baixíssimos, olha, só fazer pontos baixíssimos. Porque a gente tem que começar certinho no cantinho, ó. Faço aqui onde tá a correntinha e vou aqui até desse lado. Então, vou começar aqui. Aqui, pessoal, dos 3 lados, menos aqui em cima, eu vou passar 4 carreiras de meio ponto alto. Assim, ó. Aqui eu fiz 2 correntinhas que vale a 1 meio ponto do laçada. Vou nesse próximo e vou pegando aqui pela argolinha de trás. Então, é só fazer 1 meio ponto para cada ponto. Quando chegar na correntinha, eu vou fazer apenas um, daí eu faço aqui dentro mesmo, ó.
e continuo dando a laçada e fazendo os meio ponto, ó. Um meio ponto para cada ponto. Ó. A gente vai fazer uma lateral. Aqui onde tá a correntinha é apenas um. Então, pessoal, vou fazer dessa forma a volta toda. Quando chegar aqui nesse canto, também faz apenas um meio ponto, como tá fazendo aqui. Então, a gente vai fazer essa lateral, essa daqui e essa outra aqui. Então, vai ser os 3 lados, menos aqui em cima. Então, vou fazer toda essa minha carreira de meio ponto e já volto com vocês. Ó, pessoal, cheguei aqui no último ponto. Então, eu fiz essa lateral, fiz aqui embaixo e aqui, onde a gente iniciou. Então, foi feita essas carreiras de meio ponto em 3 laterais. Com essa carreira aqui, a gente vai fazer mais 3, porque vai ficar um total de 4. As próximas, acabando o último meio ponto, vocês fazem 2 correntinhas, vira o trabalho, dá a laçada, não faz nesse primeiro aqui, que esse primeiro já equivale a essas 2 correntinhas, vai aqui no próximo. E continuo fazendo a carreira de meio ponto, ó, dá laçada, introduz a agulha e tira tudo. Então, a gente vai fazer 4 carreiras iguais a essa. Ó, pessoal, e ficou assim, olha. 1, 2, 3, 4. Daí, chegando aqui no final, ó, tá vendo? Fica bem retinho. Olha, faço mais um meio ponto, vou fazer o último aqui com vocês. Ó, faço sempre uma correntinha, puxo o fio. Aqui, esse lado aqui é o avesso. Então, eu vou pegar esse fio aqui, vou puxar ele aqui, eu vou dar um nozinho nele aqui. E aqui é só esconder o fio. Ó, pode colocar na agulha e tapeçaria para fazer esse acabamento, ou fazendo como eu estou fazendo aqui, ó, passando o fio entre os pontos. Vocês dão uma puxadinha e finaliza. Só presta atenção, pessoal, aqui no cantinho, para ficar bem retinho, tá? Porque, olha, no que vocês fazem o ponto e a correntinha, na carreira seguinte, não esqueça de fazer o último, penúltimo ponto em cima do ponto e fazer o último ponto em cima da correntinha. Olha aqui, ó, eu subi as 2 correntinhas, faço o primeiro ponto. Quando chega na carreira seguinte, o último ponto tá aqui em cima da correntinha. Assim, ele fica bem retinho. Então, ficou assim, pessoal, ó. Aqui fica meio arredondado nos cantos, tá? Mas é assim mesmo. Então, agora, para formar nossa bolsa, a gente precisa fazer outra parte igual a essa, igual ao quadrado. Quando chegar aqui nessas laterais, de vez de fazer 4 carreiras, a gente vai fazer apenas uma. Então, faz o quadrado com as mesmas quantidades de carreiras, que vocês fizeram uma parte, vocês fazem outra. E aqui na lateral, apenas uma carreira. Ó, pessoal, fiz então aqui a segunda parte do quadrado, ou segundo quadrado, com apenas uma carreira de meio ponto, tá? Da mesma forma que fez o primeiro quadrado, só que o primeiro a gente fez com 4. Agora, a gente vai fazer a união. Então, aqui está o primeiro quadrado, pessoal, esse aqui é o lado direito. A gente sabe que é o lado direito por causa que tem essa carreirinha aqui. Então, eu vou pegar essa minha outra parte aqui. Aqui eu não cortei o fio, tá? Então, eu vou colocar direito com direito. Aqui eu não fiz a finalização ainda. Então, eu coloco assim, ó. Então, ficou aqui, ó, direito com direito. E aqui, pessoal, eu vou passar, pra fazer o fechamento, apesar daqui tá maior, porque tem 4 carreiras, a quantidade de pontos aqui é a mesma, tá? Porque daí aqui vai formar uma lateral, ó. Então, aqui eu vou fazer a emenda com pontos baixos. Vocês podem também estar fazendo com agulha de costura, com agulha de tapeçaria. Pontos baixíssimos, mas eu vou fazer de pontos baixos. Então, como que eu vou fazer, ó? Aqui tá o último ponto. Daí, eu pego aqui no primeiro ponto, ó. Na argolinha do primeiro ponto.
Primeiro aqui, ó, faço como se fosse um ponto baixíssimo, aperto bem. Vou fazer uma correntinha. Daí, eu aqui, não faço nesse, eu faço já nesse próximo ponto e é o próximo ponto aqui, ó. Então, vou fazer pontos baixos, olha. Pego duas alcinhas aqui, duas desse lado. Opa, deixa eu puxar ele um pouquinho pra cá. Eu vou voltar aqui, pessoal, porque eu vi que desfocou ali. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui no início. Deixa eu refazer esse último ponto. Ó, só fazendo esse último ponto aqui, tá? Ó. Aí, volto aqui. Venho aqui já no primeiro ponto desse lado, que é esse daqui, ó. Aqui eu faço um ponto baixíssimo, puxo bem, faço uma correntinha. Como esse ponto aqui é o primeiro, eu já vou agora nesse segundo, ó. Daí, aqui eu pego as duas alcinhas desse lado e duas desse lado. E faço um ponto baixo, ó. Duas desse lado e duas do outro lado. Ó, duas de um lado e duas do outro. Aqui vai ficar pro lado de dentro da bolsa, tá? Ó, duas desse lado e duas do outro lado. E vou fazendo assim, pessoal, ó. Duas aqui, duas aqui. Se vocês deixarem bem certinho, assim, ó, no que vocês vão introduzir a agulha aqui, ele já sai do outro lado, daí facilita bastante, ó. Ó, é como o meu, tá vendo, ó? No que você introduz um lado, já sai do outro. Então, aqui eu vou fazer esse fechamento com pontos baixos nas três lateral da bolsa. Daí, terminando, eu já volto mostrar aqui pra vocês. Ó, pessoal, eu fiz aqui o penúltimo ponto, aqui tem aquela correntinha que a gente iniciou. E a correntinha, como ela é um ponto, tem que fazer nela também. E o meu aqui deu certinho, ó, que sobrou aqui do outro lado a correntinha. Então, vou fazer meu último meio ponto, pegando na correntinha desse lado e desse outro lado. Ó, daí ficou assim, ó, tá vendo? Ele dá certinho porque é a mesma quantidade de pontos, apenas ele fica mais largo. Um lado é mais largo porque tem mais carreiras, mas a quantidade de pontos é igual. Então, agora a gente... Aqui eu puxei um pouco o fio. Agora, a gente vai desvirar a bolsa. E olha, pessoal, como que fica aqui o acabamento, ó, o fechamento. Não dá pra ver aonde foi feito o fechamento, olha, tá vendo? Então, vamos desvirar. Ela fica uma bolsa assim, bem grande. Olha, aqui é a parte de cima dela, que a gente não fez acabamento. Deixa eu puxar o fio. Agora, ó. Agora, a gente vai passar uma carreira de... Ó, o fio do início tá aqui, ó. A gente vai passar uma carreira de meio ponto na volta toda da bolsa. Mas, antes disso, a gente vai fazer uma marcação, porque já nessa carreira de meio ponto, a gente vai fazer as correntinhas que formam a alça. Então, pessoal, aqui eu separei 4 marcadores, e a gente vai marcar assim, ó. Aqui tá o primeiro bloquinho de 6, eu vou marcar na primeira correntinha, depois do bloquinho. E aqui no final, ó, o bloquinho de 6, eu vou marcar aqui na primeira correntinha. O outro eu não marquei, mas se vocês quiserem, para não se perder, fazer essa marcação. E aqui do outro lado, mesma coisa, ó. Aqui tá o primeiro bloquinho de 6, eu marco na primeira correntinha após ele. E aqui tá o bloquinho de 6, eu vou marcar na primeira correntinha antes de começar ele, ó. Então, a gente vai fazer a argola, a alça, aqui, ó. Quando chegar aqui é onde tá o marcador. Então, agora vamos começar. Eu viro, coloco ele assim de lado pra facilitar. Então, aqui, pessoal, ó, a argola aqui, ela tá bem grande. Então, eu vou trazer essa argola
Ó, aqui tá bem no meio da costura. Eu vou introduzir minha agulha aqui e vou puxar essa argola pra ela vir aqui pro lado direito, ó. Daí posso, olha lá, daí vocês ajustam aqui. Daí eu vou começar meio ponto, aqui é onde tá a costura, aqui do lado, ó. Então, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Como ele é meio ponto, eu vou fazer duas correntinhas. Dou a laçada, aqui tá meio ponto, então eu vou fazer o outro meio ponto. Aqui tá aquela correntinha, eu vou fazer aqui dentro também. Dou a laçada, que é meio ponto, então vou fazer aqui dentro. E agora, aqui eu vou fazer, ó, aqui é o último meio ponto, aqui tá aquela correntinha que foi feito o leque, ó. Então, eu vou introduzir minha agulha e fazer meio ponto aqui. Agora, aqui, a gente vai fazer um meio ponto pra cada ponto, ó, é só dar laçada e fazer os meio ponto. Eu vou fazer até onde tá a marcação. Puxa aqui. Olha. Que aqui tá aqueles bloquinhos de 6, né? Ó, pessoal, agora aqui onde tá a marcação, eu vou tirar, que é na correntinha. Vou dar laçada e vou fazer meio ponto aqui dentro da correntinha. E aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas, o outro eu cheguei a fazer 75 correntinhas. Então, eu vou fazer a mesma coisa e daí eu meço pra mostrar pra vocês quanto que deu as minhas 75 correntinhas. Aqui tá com 3, eu vou completar. Ó, pessoal, vou medir junto com vocês o meu cordão de correntinhas. Ó, eu vou colocar aqui, ó, bem certinho aqui. E vou apertando dessa forma, ó. No meu aqui, deu 62 centímetros. Então, o meu cordão de 75 correntinhas, deu um total de 62 centímetros. Agora, feito o cordão, eu vou só acertar ele pra ele ficar as correntinhas tudo do mesmo lado. Daí, eu venho aqui na próxima marcação, ó, na mesma carreira, na próxima marcação, vou tirar. E aqui eu vou fazer um meio ponto aqui dentro desse espaço. Opa, deixa eu dar a laçada. Agora, aqui, pessoal, tá aqueles pontos baixíssimos que a gente fez pra começar as carreiras de meio ponto aqui na lateral. Então, aqui, ele é meio difícil de pegar, tá? Mas tem que fazer nele também, ó. Então, tem que fazer um meio ponto pra cada ponto aqui, ó. Nem que seja pra introduzir agulha, pra pegar aqui, ó. Tá vendo? Mas tem que fazer nos 6 pontos onde a gente fez os pontos baixíssimos. Fiz. Agora, eu vou fazer aqui dentro do espaço da correntinha. Aqui tá aquela lateral. Então, eu vou fazer aqui nos meio ponto da lateral, olha. Aqui foi onde começou, que eu vou primeiro. Aqui no segundo ponto. No terceiro. Aqui no quarto. E do outro lado, a gente fez também. Então, vamos fazer no quinto. Praticamente, foi 5. Aqui, esse meio, é onde foi feita a emenda. Então, aqui onde que a gente foi feita a emenda, a gente não faz, tá? Então, vocês dão uma apertadinha, ó, pra ele ficar juntinho. E daí, aqui onde tá a correntinha. Aqui eu já cheguei do outro lado da bolsa. Então, aqui mesma coisa, faz um ponto pra cada ponto, ó. Nos 6 pontos.
E a gente já vai chegar aonde tá a marcação, que é aqui dentro. Então, vou tirar. Passo meio ponto. E aqui eu vou fazer aquele cordão com 75 correntinhas. Ó, pessoal, fiz meu cordão de correntinha, ajeitei para ela ficar tudo do mesmo lado. Agora aqui eu tiro o meu último marcador. Dou a laçada, faço o meu meio ponto aqui onde tava o marcador. Aqui tá aqueles pontos baixíssimos, a gente faz a mesma coisa, que tem que dar 6 pontos. Como eu falei, é meio ruim de fazer aqui onde foi feito os pontos baixíssimos, mas tem que fazer em todos, não pode pular nenhum. Ó, 4, 5 e 6. Aqui tá aquela argola, a correntinha, né, do leque. E aqui tá aquelas carreiras da lateral. Então, aqui a gente completa também, ó. Aqui já tem um ponto, 2, 3, 4. Então, só falta mais um, que é esse daqui, ó. Daqui, a gente já vai, porque aqui tem aquela costura, na costura a gente não faz. Aqui tá aquelas duas correntinhas. Aquelas duas correntinhas que iniciou, eu introduzo a agulha e puxo tudo. Então, aqui, aonde foi feito aquelas 4 carreiras, 4 carreiras de um lado e mais um do outro lado, que são as 5 carreiras e meio ponto, que é parte da lateral, a gente faz um meio ponto alto para cada carreira. Agora, aqui, eu vou subir 3 correntinhas. E vou fazer um ponto alto para cada ponto. Olha. Essa carreira vai ser só de pontos altos. E a gente vai fazer os pontos altos aonde a gente fez a correntinha, que é para formar a alça. Então, aqui eu tô fazendo meus pontos altos em cima dos meio ponto. Ó. Tem um, tem mais um. Agora, aqui, aonde tá a correntinha que é para formar a alça, a gente vai fazer um ponto alto em cada correntinha. A gente não vai fazer dentro, a gente vai fazer em cima, ó. Tá? Então, aqui vai dar um total de 75, no meu caso, que eu fiz 75 correntinhas, vai dar um total de 75 pontos altos. Então, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto em cima das correntinhas. Deixa eu arrumar ela aqui. Daí, quando for aqui, onde tem os meio ponto, a gente vai fazer um ponto alto para cada meio ponto. Na parte de trás também, a gente vai fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, essa carreira vai ser só de pontos altos. A gente faz em cima das correntinhas e aonde aqui tá o meio ponto, a gente faz o ponto alto também. Ó, pessoal, fiz então toda a minha carreira de pontos altos, nas correntes que formam a alça, aqui nas laterais. Para quem gosta de sempre estar contando os pontos, esses pontos aqui que ficou tanto nessa lateral quanto na lateral desse outro lado, ele tem que totalizar 21 pontos altos, tá? É o meu que deu 21 desse lado e 21 do outro lado. Então, a gente conta assim, ó. A gente conta esse primeiro ponto aqui, ó, que foi feito aqui. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A correntinha, um ponto é 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, tá? Então, o meu aqui deu 21. Se vocês fizeram a bolsa maior ou menor, pode dar diferença aqui na quantidade de pontos. Então, agora, a gente vai finalizar essa carreira. Aqui na terceira correntinha. Aqui eu vou subir apenas uma correntinha, porque aqui a gente vai fazer pontos baixos, não é meio ponto, é pontos baixos. É para dar um acabamento. Então, vou fazer um ponto baixo em cima de todos os pontos altos.
Então, olha só, bem simples, é só fazer pontos baixos em toda a carreira, ó. Deixa eu baixar aqui só para vocês verem. Então, não tem segredo. Então, é só fazer uma carreira de pontos baixos, que é para dar um acabamento, inclusive na bolsa, e a alça tornar um pouquinho mais grossa, ó. Então, faz os pontos baixos em cima de todos os pontos, sendo o ponto alto aqui onde tá na lateral, sendo o ponto alto onde tá a alça. Então, é um ponto baixo em cima de todos os pontos altos da carreira anterior. Então, eu fiz aqui meu último ponto baixo, em cima aqui do último ponto, aqui tá aquela correntinha que foi iniciada, e aqui o primeiro ponto. Então, aqui eu já cortei o fio, então aqui é só puxar. Aqui tá aquela correntinha, como eu disse, e aqui o primeiro ponto. Eu introduzo a agulha aqui, no primeiro ponto, pra gente fazer aquele acabamento visível. Daí, a gente leva o fio pra trás, introduz a agulha aqui no primeiro ponto e leva lá pra trás de novo o fio. Aqui, se tiver que acertar, acerta pra ele ficar tudo igual, ó. Daí, eu venho aqui por detrás, eu pego em alguma argolinha, eu puxo esse fio, eu dou uma voltinha pra dar um nozinho nele, ó. Assim eu sei que ele fica bem firme, ó. Puxo bem. Só cuidado pra não puxar muito aqui, pra ficar diferente. Ó, tá vendo? Aqui ficou tudo certinho. Então, agora eu sei que esse fio aqui tá preso. É só esconder ele no meio dos pontos. Ó. Não precisa até nem passar muito, porque ele já fez o nozinho ali, né? Então, aqui eu já vou cortar, porque ele já tá, o nó aqui, eu já passei até aqui. Agora, pessoal, a gente vai dar o acabamento. Ó, foi feito o acabamento aqui do lado de cima, deixa eu dobrar um pouco, ó, do lado aqui de cima da alça. Agora, a gente vai dar o acabamento aqui por dentro, aqui da alça. Então, aqui, essa aqui, deixa eu virar aqui um pouquinho. Aqui tá aquela primeira carreira, melhor, a última, né? A última carreira dos pontos, quando a gente fez o quadrado. Então, a gente vai fazer assim, ó. Faço um nozinho. Ó, aqui tá aquele primeiro ponto que fez dentro da argola. Eu vou pular esse ponto, vou aqui no próximo. E vou fazer pontos baixos. Vou deixar esse fio aqui, ó, que iniciei, e já vou aproveitar e dar acabamento nele, ó. Então, aqui eu vou fazer pontos baixos em todos os pontos. E sigo, eu faço a mesma sequência. Onde tá a argolinha, as correntinhas, eu faço apenas um ponto baixo. E continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Eu vou fazer só aqui um pouquinho mais rápido, pessoal, até chegar aqui no início da alça. Eu dobrei aqui um pouquinho, ó, para mostrar. Então, a gente fez aqui, ó, fiz aqui, ó, ponto baixo para cada ponto. E aqui tá a alça. Então, a gente fez os pontos baixos aqui pro lado de fora. Agora, a gente vai fazer aqui pro lado de dentro. Então, eu fiz meu ponto baixo aqui no último ponto. Aqui foi feito aquele ponto dentro aqui do espacinho da correntinha. Então, aqui a gente não vai fazer. Então, daqui, a gente já vai aqui pro primeiro ponto aqui, ó, tá? Ó, tem um aqui, mas a gente vai deixar esse aqui de lado, vai aqui, ó. Pegar nesse daqui, porque esse aqui faz parte daqui, ó, tá vendo? Aqui faz parte daqui. Então, daqui a gente já vai fazer ali, ó, assim, ó. Então, o último ponto aqui, no ponto, ó, um ponto baixo aqui no ponto. Vou dar uma viradinha aqui. Então, daí daqui, ó, sem dar laçada, porque é ponto baixo, eu vou aqui nesse ponto, ó, dou uma apertadinha. Ó, e daí eu já vou fazer meus pontos baixos aqui, ó, na argolinha da correntinha, ó.
Então, aqui é só fazer um ponto baixo para cada correntinha que a gente fez os pontos altos. Então, a gente vai fazer em toda, aqui ó, em toda a volta. Aí, quando chegar aqui no finalzinho, aqui desse outro lado, eu volto mostrando pra vocês. Ó, pessoal, cheguei aqui do outro lado. Lembra que a gente pulou o primeiro ponto aqui, ó, e começou aqui? Então, agora a gente faz nesse primeiro ponto, não aqui dentro do espaço da correntinha. Aqui já nesse primeiro ponto, ajusta bem aqui pra ele ficar bem juntinho. Aqui eu já puxo o fio e já pode cortar. Daí, aqui a gente faz aquele acabamento invisível. Não faz esse ponto, vem aqui nesse segundo ponto, introduz a agulha. E leva o fio lá pra trás. Ó, ele fica solto assim mesmo. Introduz a agulha aqui no último ponto e leva o fio lá pra trás novamente. Daí, aqui, ajusta pra ele ficar igual, ó, pra ele se misturar aqui, ele ficar igual. Aqui atrás, eu sempre costumo fazer dessa forma, ó, eu puxo ele em qualquer argolinha aqui e gosto de dar um nozinho, ó. Seguro aqui, olha se tá igual aqui os pontos, ó. E daí, aqui é só esconder o fio. Pode tá descendo com o fio. Daí, vocês vê a melhor forma, ó. Puxa um pouquinho, aqui aquele fio que começou, ficou só um pedacinho aqui, ó. Então, ele ficou, vou mostrar aqui, ó. Ela tá bem grande. Então, a alça, ela ficou com o acabamento em cima, aqui em cima e aqui embaixo. E agora, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, então a alça ficou assim, com o acabamento interno, aqui com o acabamento, as duas alças, e com o acabamento em cima, tá? Eu vou deixar aqui no final do vídeo as fotos dos detalhes, sabe? Da bolsa, porque a bolsa ficou bem grande. Eu coloquei minha tag aqui em cima, coloquei como mostrei no início, a tag de coração. Aqui eu coloquei fechamento com botão de pressão. Eu não mostrei colocando o botão de pressão, mas eu tenho 2 vídeos ensinando como colocar botão de pressão, esse tipo de botão de pressão. Mas vocês podem também só tá colocando ele e fazendo aquele fechamento, apertando ele, tá? Eu vou pegar um aqui pra vocês verem. Ó, eu coloquei desse daqui, como eu tinha mostrado no início, ele tem essas perninhas. Só que o meu eu coloquei de outra forma, que aqui não ficou aparecendo. Mas, se vocês quiserem apenas colocar ele sem ser dessa forma aqui, que ele fica escondido, é só introduzir assim e aqui apertar as perninhas dele, tá? Mas, dessa forma, ela dá um pouco mais de trabalho, só que ela fica mais firme e não aparece aqui atrás, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem como coloca. E vou deixar 2 vídeos, 2 formas de colocar. Então, essa bolsa, ela ficou bem grande, pessoal. Vou medir novamente ela com vocês. Ó, ela ficou bem grande mesmo, tanto é que nem dá pra me mostrar ela inteira aqui. Mas ela ficou muito, muito bonita. Olha o desenho dela, ó. Mas vamos medir. Pessoal, como ela é quadrada, então, tanto faz a altura quanto a largura é a mesma, tá? Então, aqui tá com as laterais, ó. Tá, as laterais que a gente fez mais grossa. Então, ela deu aqui 42 centímetros. Então, seria 42 por 42. Agora, vamos ver a pesagem dela. Ó, aqui tá zerada a balança, pessoal, eu dobrei bastante. Ó, ela pesou, assim, bastante, ó, 459 gramas. Agora, vamos... Essa que foi feita com a número 8, né? Agora, vamos ver a azul que a gente fez, que eu fiz ela com o número 6. Ó, 331 gramas de barbante. Então, como é feito com o número 6, ela fica assim,
mais leve. Mas olha, ficou muito bonita também. Olha que desenho lindo que ela fica, pessoal. Muito bonita. Vale a pena vocês fazerem. Olha, que linda opção. Eu vou deixar tudo em foto aqui para vocês verem no final do vídeo, para vocês conferir como ficou essa linda bolsa. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!